Cabeleireiro, expert em mechas, tem 10 anos de carreira, trabalhou em renomados salões, é uma referência quando se fala de cabelos na Bahia. Hoje estou aqui com o hairstylist Diego Andrades. Felicidade demais estar aqui com você. Até que, enfim, a gente conseguiu conciliar essas datas e fazer esse podcast bem legal. Ai, que bom, tô super feliz. Também. E eu tenho várias curiosidades para saber de Diego, né? Fora da tela, do salão. Me conte, Di, como é que tudo começou? Tudo começou há 10 anos, né? Eu sou formado, eu tenho uma administração e no final do meu curso, eu formei em secretariado executivo. No final do meu curso, eu já trabalhava no Sebrae e aí eu já sabia, né? Porque nos finais de semana eu sempre conciliava. Eu estava em evento, eu estava fazendo cabelo da família, eu estava sempre, assim, explorando esse lado artístico que sempre foi muito forte em mim. Então, eu tinha certeza que era o caminho que eu ia seguir, mas eu queria muito aquilo dali. Meus pais queriam muito que eu tivesse uma outra formação, um nível superior, como eles falam e tal. E aí, no final, eu já engatei. O meu último semestre, que foi quando eu comecei a entregar TCC, essas coisas, já conciliei com o curso de cabeleireiro do Senac, que na época era um curso super disputado, né, para quem queria fazer, seguir na área. E aí eu comecei, fiz o curso e engatei na área. Comecei como assistente, depois fui promovido a cabeleireiro. Quantos anos isso? Diego tinha quantos anos? 10 anos, eu tenho 33, eu tinha 23. E você teve alguma dificuldade nesse meio tempo? Cara, eu sempre falo assim para as pessoas que é como se Deus, ele colocasse a mão. Deus é muito forte na minha vida, assim. É como se ele colocasse a mão em cima de tudo, porque eu vinha de um salário bacana no Sebrae para um cara que tinha acabado de formar, eu tinha um salário bem legal. E aí eu larguei, não quis renovar contrato com eles para seguir a carreira de cabeleireiro. E quando a gente começa como assistente, né? Eu comecei no Jack Janine, como você sabe. Você já foi direto pro Jack Janine? Eu comecei no Jack Janine. Então eu era realmente assim, eu saí da escola e comecei no Jack Janine, que na época era algo surreal. Você bateu na porta do Jack Janine Não, e eu falou, conhecia, eu oi? conhecia algumas. Eu tinha amigos pessoais que trabalhavam na área de beleza e que sempre insistiram para que eu também trabalhasse. Cara, você tem muito talento, você precisa e tal. Então eu conhecia algumas pessoas. Então quando eu saí, né, do curso, eu falei, será que dá para eu trabalhar aí? Queria uma oportunidade e tal. E quando eu comecei a trabalhar como assistente, o salário era muito diferente do salário que eu tinha no Sebrae, né? Quando eu trabalhava no Sebrae. E é como se Deus falasse assim, não, você não vai se importar com isso agora, sabe? Digamos que era um quarto ou menos do que eu recebia no Sebrae. Então, assim, era algo que eu poderia ter tornado relevante, mas que eu não tornei naquele momento, porque a minha vontade de me inserir no ambiente de salão de beleza era muito maior. Então, eu encarei e fui, e aí comecei. Fiquei aproximadamente um ano como assistente. Fui assistente de cabeleireiros, que eu admiro muito hoje. E aí, logo em seguida, eu fui promovida a cabeleireiro, lá no Jack Janine. Então foi rápido ou Foi. você acha que foi no tempo Não, certo? assim, para o que eu tenho de referência de outros profissionais, foi rápido. Foi super rápido. Foi bem rápido, assim. E quando é que você olhou as suas cadeiras, assim, com as clientes e falou assim, nossa, meu Deus, obrigada. Assim, um start que me deu de que tinha dado certo a coisa foi quando eu vi que eu atendia muitas clientes daqui de Salvador que iam para São Paulo fazer os cabelos, né? Você é uma delas. Que iam para São Paulo fazer os cabelos. Não, mas não me orgulho disso, tá? É porque o meu cabelo ficava com fundo vermelho. E aí... Que bom que a gente conseguiu resolver, então. Aí me falaram, ai, Diego, ele é ótimo, tal, lá no Jack Janine. Pra marcar uma avaliação demorou anos. Aí Nelsinho chegou lá, me recebeu, e aí eu pintei, aí deu certo. Ai, que bom. Então foi isso, eu acho que quando eu me dei conta, realmente, não foi por uma cliente específica que sentou na minha cadeira. Foi quando eu vi que essas clientes, muitas clientes que iam para São Paulo fazer a cor do cabelo, elas estavam na minha cadeira fazendo a cor do cabelo comigo. Então eu falei, poxa, realmente a coisa deu certo. Porque quando eu comecei como assistente, eu observava muito. Eu só fazia escova, aplicava coloração, né? Aqueles serviços mais básicos. E aí eu observava, a minha curiosidade sempre foi muito grande, então eu observava como que aquela mecha saía da raiz do cabelo dela e não marcava. Como que aquela raiz era suavizada, como que
elas voltavam com um cabelo diferente, sabe? Tinha um design de mecha, tinha uma coisa diferente. Que eu não encontrava muito nos profissionais que eu via aqui, que eu tinha como referência, que tinham trabalhos maravilhosos. Mas aqui, eu queria que fosse próximo daquilo, sabe? Então, aquilo despertava muito. Eu ficava, eu tenho que fazer o cabelo assim, eu quero fazer cabelo assim, porque é assim que eu acho legal, assim que eu acho bonito. E aí, quando eu vi, as coisas estavam acontecendo já. Eu busquei muito também aprender, fiz cursos fora, estagiei por muito tempo em salões bons, grandes de São Paulo. Peguei muita bagagem legal. E aí, eu sempre fui muito curioso, como eu falei. E aí, as coisas aconteceram. Você teve alguma inspiração, assim, aquele cabeleireiro? Eu quero. Eu tenho uma inspiração, assim, que acho que parece muito o lado profissional e o lado pessoal, que é Romeu. Romeu Romeu Felipe. Felipe, hoje a gente se conhece, a gente, né, bate papo, assim, ele sabe dessa referência que ele é pra mim. Tem outros amigos meus de São Paulo também, o Washington Nunes, outros cabeleireiros que eu também sou super fã, assim, do trabalho, que desempenham um trabalho fora da curva. Mas ele porque eu acho que parece muito comigo na questão do pessoal também, sabe? A questão do saber lidar com a timidez, tudo isso acho que a gente acaba se parecendo. E aí eu tenho esse carinho, essa admiração grande por ele. Diego é tímido? Muito. Diego é muito tímido e a timidez de Diego deixa com que as pessoas às vezes achem Diego metido, acho que Diego não quis falar ou algo do tipo, quando na verdade é muita timidez. Eu precisei romper algumas barreiras para conseguir, inclusive, estar aqui Está hoje aqui hoje. com o microfone falando com você. Mas Diego é muito tímido. Sério, eu não acho você tímido, Eu não. sou muito tímido. Eu acho você reservado, Também. mas tímido, não. Mas eu sou muito tímido, assim, para um primeiro contato com quem eu não conheço, eu acabo deixando a timidez falar um pouquinho. Entendi. Agora eu quero saber o seguinte: o Diego assistente pro Diego cabeleireiro hoje reconhecido, o que é que você diria ao Diego assistente? Cara que continuasse humilde, sabe? Que nunca deixasse, que soubesse o seu valor, mas que nunca deixasse isso subir para sua cabeça ou achar que você é melhor do que ninguém, que você buscasse sempre aprender, porque ninguém tá pronto, sabe? Quando você acha que você tá pronto, você tá fadado ao fracasso. Então, eu sempre busquei muito. O que eu diria para o Diego cabeleireiro hoje não é nem assim, você conseguiu. Eu acho que eu falaria, você tá conseguindo. Que bom que você tá conseguindo, sabe? Que ainda tem uma história bem grande aí pela frente, com fé em Deus. Com certeza. E os bastidores de salão, muita gente sabe que não é fácil, né? Tem Sim. vários cabeleireiros envolvidos, ego. Como é que você lida com isso de uma forma tranquila? Porque você, como a gente falou, você é muito reservado, muito É. na sua. É diferente, né, dos outros cabeleireiros que são mais, né? É Uhul! uma questão de perfil mesmo, né? Eu sou bem reservado. Eu chego no salão, dou bom dia para todo mundo, cumprimento e já começo a trabalhar. Às vezes eu vou almoçar, sei lá, 5 da tarde. Já fui almoçar 7 da noite. Mas eu procuro sempre manter essa questão da educação. Eu não tenho muito tempo de estar conversando com os meus colegas, mas acho fundamental você chegar, cumprimentar as pessoas, sabe? Um bom dia, uma boa tarde, falar com todo mundo. Eu procuro manter muito isso. Claro, como foi sua transição do Jaque Janine para o salão atual, o BC? Eu acompanhei um pouco isso. E foi assim, Paulinho foi lá, te convidou, você foi lá no BC, gostou, me conta como foi. Tem muita gente que é curiosa em saber. Então, foi assim, quando eu percebi, né, que o Jax, por ser um salão de shopping, a gente sabe que a estrutura física ele não comporta tantas pessoas. E eu, quando trabalhei lá, já estava ocupando espaço de outros cabeleireiros, ou seja, as clientes chegavam, já estava ocupando a cadeira de outros cabeleireiros, estava ficando algo meio que desconfortável para as minhas clientes. E eu sabia que, por ser um salão de shopping, era mais compacto e tal. Quando eu tomei a decisão de sair do Jax, e assim, as pessoas ficaram sabendo, poxa, o Diego vai sair do Jax. Eu tive muitas propostas de salões daqui, vários salões me procuraram, e eu falei assim, mais uma vez essa ligação minha com Deus falou muito forte. Eu falei, Deus, que no lugar que eu chegue, que eu sinta que é aquele lugar. Então eu me permiti visitar alguns salões, né? E eu não sentia. E aí, Paulinho, que é meu parceiro lá hoje no salão, ele já meio que sondava, mandava amigas dele no salão para fazer cabelo comigo e depois
perguntava como era e as meninas davam feedback. Eu acho que foi ele que me indicou. Sério? Foi. Jogou você pra ir lá. Aí ele fazia muito isso. Aí o pessoal voltava, não, você tem que contratar ele, você tem que fazer essa parceria com ele, você tem que estar com ele e tal. E aí, quando eu cheguei lá no BC, tinha um espaço reservado. No mezanino, né? Tinha um espaço, assim, legal que dava pra atender. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, é aqui. Sabe quando você sente, assim, é aqui. O lugar é aqui. Nada que os meus olhos brilhassem por questões físicas, né? Sim. Porque o salão ainda estava com uma estética mais antiga. Não era nada que eu olhava, assim, e me deslumbrava com o que eu estava vendo. Mas eu sentia que a energia daquele lugar era boa. É como se eu sentisse, assim, a virada de chave vai ser aqui. E aí a gente começou a nossa parceria, eu aceitei para lá. Paulinho é um cara muito íntegro, isso me fortaleceu muito na questão da nossa parceria. E aí comecei lá no BIC. No mezanino. No mezanino. Com E 3 aí, cadeiras, eu acho, né? eram- 3, 4. Eram 5 cadeiras. 5 cadeiras. E aí a gente ocupava as 5 cadeiras, as 4 cadeiras de espera, os 2 lavatórios, tudo simultâneo. E ainda ficava Loucura. cliente aguardando no outro espaço do salão para poder ser atendido. Aí Paulinho deu uma reformada no lugar que eu ia ficar, né? E aí foi quando eu falei para ele, falei, cara, você reformou esse espaço para mim, que sou novo. Acho bacana que você estenda essa reforma para o seu salão também, porque seus funcionários que estão aqui há tanto tempo, eles também precisam se sentir prestigiados. E aí foi quando ele falou, não, realmente. Aí ele estendeu toda a reforma para o salão ficou lindo. E ele fala que eu fui um divisor de águas na vida dele, porque dei essa incentivada. Mas eu acho importante a gente se sentir valorizado e não somente prestigiar aquela pessoa, né, que chegou agora ou que tá fazendo uma parceria nova com você. Claro. Foi basicamente assim. E na pandemia, como é que foi que você conseguiu conciliar seu Respirar equilíbrio fundo. emocional com todo o processo de não trabalhar? Porque o salão fechou, né? Exatamente, o salão fechou literalmente. Eu fiquei quase 6 meses sem trabalhar. E aí fiquei 3 meses na casa de praia e engordei bastante nesse período. Eu engordei uns 8, 9 quilos, assim, de pura ansiedade. Foi uma fase bem difícil para mim, porque eu sou movido a trabalho. Eu amo estar no salão. O ambiente de salão é meu ar, sabe? Eu amo aquela rotina, receber as pessoas lá, entender cada um e conversar. E de repente eu me vi sem aquilo e eu tinha acabado de mudar de salão, porque eu mudei do Jacques Janine para o BC em dezembro. A pandemia foi em março, então era muito recente. Eu tinha acabado de mudar de salão e me vi com aquela demanda altíssima do incerto, do você não saber o que é que vai ser daqui para frente. E foi bem desafiador para mim, mas aí chegou um momento que a gente precisou encarar isso de frente. A minha saúde mental ficou bem abalada, assim, eu fiquei muito ansioso, eu tive um medo terrível, eu criei um medo terrível da doença, futuro? de tudo, eu tinha muito medo. Mas aí, com o tempo, a gente foi conseguindo voltar aos poucos, né? Porque é necessário voltar. A gente tinha feito toda uma reforma recente, era tudo muito novo, as contas precisavam fechar também. E aí a gente Claro. foi voltando aos poucos. Mas foi bem difícil, bem desafiador. Bacana. Sua equipe cresceu muito, Muito. desse tempo pra cá. Você modificou muitas pessoas, inclusive Isabela, que eu tenho que deixar claro aqui. Que Isabela foi assim, um antes e depois fantástico, que você pode até dividir no seu Instagram. As clientes sempre falam, nossa, Isabela, nossa, Isabela. A Isabela foi um case, assim, de transformação muito legal. Em tudo, né? Em tudo. E hoje ela é seu braço direito. Ela é meu braço direito lá. Ela é minha terapeuta capilar, é o primeiro contato das clientes, fora o agendamento com Lari, que é minha secretária. Ela é quem recebe todo mundo, quem faz o primeiro diagnóstico, vê como é que tá a saúde do cabelo, faz teste de mecha, ouve as necessidades dessas clientes. Porque eu faço questão de estar em todos os cabelos, então se eu tivesse que estar disponível para receber as clientes novas e estar na execução do trabalho, eu ia acabar ficando meio que deficiente em algum lado. Então a gente preparou a Isabela para seguir esse papel aí de receber todo mundo, de entender
Para que quando essa cliente chega até a mim, a gente já sabe mais ou menos o que ela quer, se realmente ela precisa, se ela já está apta para poder fazer os procedimentos. Isso é importante, porque É. você nega. É. E nem sempre o seu cabelo está saudável para fazer uma mecha, né? É, exatamente. Inclusive, lidar com isso é algo que é bem... É frustrante. Porque eu já vi várias vezes, não dá, seu cabelo tá todo quebrado. É. Aí você tem um protocolo de cuidado. Conta um pouquinho, porque esse feedback é importante. Porque as pessoas acham assim, eu vou sentar na cadeira e vou fazer minha mecha hoje. E não é assim. Não é assim, não. Chega cliente de todo canto lá, graças a Deus, e a gente tem essa preocupação, sabe? De realmente só fazer se o cabelo estiver apto. Porque a cliente vai sair do salão, às vezes satisfeita, às vezes insatisfeita, mas provavelmente aquele cabelo ele vai retornar ou ele vai dar um problema para ela depois, porque ele não estava apto para ser feito mesmo. Então eu sou zero imediatista, eu faço realmente quando dá para fazer. Por isso a gente desenvolveu esse protocolo, que é um protocolo para dar uma preenchida, né, nesse cabelo, para deixar esse cabelo apto para ser feito. E a Isabela, ela cuida do direcionamento desses protocolos para cada caso. Tem casos que precisam de um tipo de reposição, tem casos que precisam de outro tipo de reposição. E aí ela recebe essas clientes e faz o caminho desse protocolo com elas. Você ficou conhecido pelas loiras, né? Seu loiro é maravilhoso. Só que ultimamente você tem tornado algumas pessoas morenas que nem sonhavam em ser. Foi um processo no meu caso, você sabe disso, o Jay sabe. Você desconstruiu isso, eu sou loira, é lindo ser loira. Eu sempre quis ser loira. Era loira quando era pequena e sempre fui, mas você foi desconstruindo. Hoje meu cabelo é outro, eu falo isso com propriedade. Foi o quê? Foi um novo cenário que se abriu, que a morena também... O cabelo saudável é importante. Conta um pouquinho sobre isso. Acho que veio tudo junto. Quando eu comecei, era muito forte o lance do loiro. Eu gosto muito de cabelos loiros. Mas eu prezo muito pela naturalidade. Então, às vezes, a gente percebe que os cabelos loiros, com o passar do tempo, eles vão perdendo um pouco dessa naturalidade. E eu sou apaixonado por tons de iluminado também. Só que o difícil era realmente você conseguir transicionar nessa cliente do loiro para o iluminado. Porque ela já vinha de uma frequência de loiro, loiro, loiro. Então, entender que o cabelo iluminado, ele ia ser bonito não somente pela cor, mas pela textura. Por ser um cabelo saudável, foi um pouco desafiador, mas a naturalidade para mim é algo que fala muito alto, assim. Então, eu amo os loiros, mas para mim cabelo bonito é cabelo natural. E aí veio junto com uma tendência muito forte de cabelos mais naturais, né? Várias pessoas influentes, vários artistas começaram a descer o tom do cabelo, a deixar o cabelo com um aspecto mais natural e mais saudável, porque não tem jeito. Você precisa estar arrumado o tempo todo, aí você tem as ações mecânicas, chapinha, tal. E você tem todo o processo de descolorir, deixar num tom mais aberto, e aí o cabelo vai desgastando. As pessoas começaram a se conscientizar também de que um cabelo saudável, um cabelo natural, realmente é um cabelo mais bonito. Aí, de um tempo pra cá, isso tem sido muito forte dentro do salão de beleza, e eu tenho adorado. Ai, que ótimo. Eu já tô usando meu cabelo sem escova. Já é um passo bom, progresso bom, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você hoje é o embaixador da Trans, é isso? Me tornei embaixador. Como é essa escolha? Há um processo? Como é que funciona? Na verdade, assim, você é escolhido pela marca, né? A marca são degrauzinhos. É o embaixador na Bahia? Eu sou o primeiro embaixador da Trans na Bahia. Quais são os critérios para isso? Como é que começa? Eu comecei como Trans Lover, que é o primeiro pilar. Eles analisam seu perfil pelas redes sociais e aí eles convidam você para fazer parte do time dele de Trans Lover. Quando você se destaca dentro do time de Trans Lover, você é contratado como PhD. Então, eu fui Trans Lover, depois fui contratado como PhD. E agora, por último, cheguei no cargo de embaixador, que é o cargo mais alto dentro da marca. E eu fiquei muito lisonjeado, assim, de ter conseguido e de ter sido o primeiro, assim, na história aqui de representar a Bahia lá fora com um cargo muito legal. Fiquei bem feliz. Interessantíssimo. Agora eu quero saber da vida pessoal. Você acha que eu não ia chegar lá? Então, essa história é linda, maravilhosa, mas eu quero saber de Cássio.
Como foi que foi amor à primeira vista? Foi uma conquista simultânea? Conta um pouquinho sobre isso. Então, Cássio, ele entrou na minha vida bem no começo mesmo da minha carreira profissional como cabeleireiro. Eu fui de uma turma anterior à turma dele lá no Senac. E aí, na turma dele, a professora... tem muito tempo isso. Lá atrás? A professora da minha turma, que foi a mesma professora dele... Vocês começaram juntos? Foi. Falava muito de mim na turma. E aí, certa vez eu precisei voltar na escola para poder pegar uma documentação. E a professora me apresentou a turma toda. E aí, foi nesse momento que a gente se conheceu. A gente ficou trocando papo, assim, questões profissionais mesmo. E aí, depois ele começou... Foi no Facebook, na época, acho. Aí ele começou a me mandar mensagem e tal. Só que eu tinha acabado um relacionamento bem recente. Não tava meio que com cabeça pra isso. Canceriano, né, gente? Canceriano nato, exatamente. E aí, a gente conversava, falava de questões profissionais e tal. E Mas nada de paquera? Ele, por parte dele, já tinha. Mas eu dava uma cortada porque não tava nessa vibe ainda. Embora tivesse achado ele muito bonito desde sempre. E aí, quando eu já estava no Jaque Janine como assistente, precisaram de um assistente para fazer uma ação, algo no salão. E aí, quando eu chego no salão para trabalhar, o assistente era ele. Nossa! O Cássio é muito expansivo, as pessoas gostam, né? Gostam muito dele. E aí, tinha uma cabeleireira que precisava de um assistente fixo. E ele tinha acabado de sair do curso, ele precisava também de trabalhar. De começar, né? E aí, essa cabeleireira ficou louca por ele. E aí contratou, ou seja, eu e Cássio, nós começamos juntos como assistentes no Jaque Janine. Então, assim, a história que a gente tem, o tempo que a gente tem de trabalho nessa área, que são 10 anos, é o tempo que a gente tem, porque a gente faz 10 anos esse ano também. E teve pedido de namoro? Teve pedido de namoro, por parte dele. A gente tava nessa enrolação de início, né? De fica. Ele te enrolou muito? Um pouquinho. A gente tava nessa enrolação. Ou foi você que enrolou ele? Não. Por incrível que pareça, não. A gente tava nessa enrolação, ambos nessa enrolação de início. E aí ele descobriu que tinha uma outra pessoa que também tava conversando comigo e muito interessado e tal. E aí ele falou, não, preciso deixar isso aqui muito bem esclarecido. Aí foi quando ele me pediu namoro e a gente começou. Foi um checkmate. Foi. Eu também já tava gostando muito dele e tal. E aí foi o que faltava, sabe? A cereja do bolo. Exatamente. E aí vocês começaram a namorar e já casaram, já... Não. A gente namorou, a gente começou a morar juntos depois de 3 anos. A gente namorou 3 anos, e aí depois de 3 anos, até para facilitar a logística de trabalho, a gente já queria muito estar mais próximo também. Ele sempre foi muito frequente na minha família, eu na família dele. E a gente queria estar mais próximo, aí com 3 anos mais ou menos que a gente estava junto, a gente começou a morar junto. 7 anos morando junto. 7 anos. E quando foi que a Quinha apareceu? Quinha apareceu a ideia de Quinha apareceu Quinha é minha cachorrinha. É uma Spitz. É um Spitz. Ela apareceu na pandemia. A ideia dela apareceu na pandemia, em que a gente se viu meio que sozinho, assim, sabe? A gente... Cássio, quando voltar a trabalhar, como é que vão ser as coisas? Então, aí despertou o desejo de ter uma cachorrinha, foi quando a gente falou. A gente nem sabe ainda como seria, mas a gente falou. O nome dela vai ser Kim. E aí foi quando ela apareceu. Kim Kardashian. Kim Kardashian. E aí foi quando ela surgiu, assim, do jeitinho que a gente queria, ela veio. Pequenininha. Muito pequenininha, muito fofa. Muito carinhosa e muito retada. Ela consegue ser muito no 220 e muito carinhosa também. E aí vocês se dividem no cuidado com ela. A gente, minha sogra e minha mãe, que é a maior disputa pra ver quem vai ficar com ela. Então a gente não tem... que delícia! A gente viaja tranquilo, faz tudo tranquilo, porque elas fazem questão de estar com a neta, elas falam. Ai, que lindo. E elas se dão super bem. Super bem. Super bem. São amigas, assim, se dão super bem. E quem é mais romântico? Eu acho que os dois. Cássio também é canceriano, então um relacionamento com 2 cancerianos, eu acho que... É um grude. Os dois são bem românticos. A gente faz questão Eu sempre vejo nas redes sociais de vocês flores, a gente faz surpresas. questão de demonstrar isso. Tanto eu quanto ele, a gente demonstra muito isso, eu acho legal. É importante. E vocês vão ter filhos? Vão casar mesmo? Vai ter festa? Me conta aí essas coisas. Então, tá quase que uma pressão essa festa de casamento. A gente quer muito. Vocês fizeram um aniversário enorme, não foi? Foi aniversário de 30 anos, a gente fez um festão.
Só que a gente fica nessa. Eu falo, Cássio, ou a gente casa só nós dois fora, num lugar bem Exótico. exótico, Maldivas. ou uma festa bem grande, porque a gente conhece muita gente, a gente é muito querido, graças a Deus. Então não teria como fazer uma festa para 100 pessoas, 200 pessoas, seria uma festa grande. Mas é algo que a gente está cada dia com mais vontade de fazer, né? A gente casaria quando a gente fizesse 10 anos agora, mas aí tem outras prioridades, coisas que a gente precisa, que a gente colocou como meta de conquistar e tudo pra gente mesmo. Claro. Mas tá muito perto desse casamento sair. Em relação aos filhos, é uma vontade que eu tenho muito forte. Eu acho que eu tenho É um dos meus dons, eu tenho certeza, porque eu sou apaixonado por criança. Eu quero muito ser pai. Ele também. A gente tá esperando só dar uma freada nesse ritmo doido que a gente vive aí, de muita viagem, de muito trabalho, para poder a gente participar mais mesmo dessa paternidade aí. Mas a gente quer muito. Ai, que lindo. É. Você atende São Paulo também, Di, ou não? Só em Salvador? Conta um pouquinho da sua agenda. Hoje eu atendo só em Salvador, com projetos de atender em São Paulo ainda esse ano. Já fui convidado para alguns salões, mas a gente precisava de um formato muito bem certinho de como seria esse atendimento, porque eu não consigo me ausentar muito tempo daqui, por conta da demanda de clientes. Mas esse é um projeto que está sendo Você tem colocado. vontade de atender em São Paulo? Porque uma vez a gente já tinha conversado sobre isso, Eu né? tenho vontade de atender em São Paulo, não só por ser uma grande metrópole, um lugar que eu gosto muito, estou sempre lá, inclusive, mas porque tem clientes minhas que hoje moram em São Paulo e que aproveitam da oportunidade de quando vêm a Salvador para conseguir fazer o cabelo. Então eu conseguiria atendê-las lá também. Então seria muito legal para mim. Claro. E agora sobre as blogueiras, artistas, que você atende várias. Como é que você conheceu Carla Pérez? Lá no Jaque Janine? Que ela tem um xodó por você e por Cássio. A nossa história com ela é bem bonita, assim, porque ela deu a oportunidade, acho que ela viu, assim, que a nossa força de vontade, como a gente se doava, o que a gente fazia. Ela viu isso muito cedo na gente, a gente era assistente ainda, e aí ela permitiu que eu meio que opinasse no cabelo dela, no que ela estava buscando, né? De mudar no cabelo dela. E ela pediu pra Cássia maquiar ela para um evento importante, quando Cássia estava começando também. Então ela meio que deu essa credibilidade. Apadrinhou vocês. Não, sem sombra de dúvidas. Então, assim, a gente virou muito amigo, cresceu uma amizade muito bacana, assim, de reciprocidade, de respeito, de parceria. Ela é uma pessoa que eu amo muito, assim, minha amiga pessoal hoje, alguém que eu quero ter pro resto da vida, assim, porque ela é um dos seres humanos mais incríveis que eu conheço, sem sombra de dúvidas. Ai, que É bacana. bem bonita a relação e o carinho que ela tem pela gente, assim, como ela apostou na gente. A gente é muito grato por isso. Legal. É. Ô, Di, pra todo mundo que tá nos assistindo agora, as pessoas que sonham em ser cabeleireiro, que vê você como inspiração, o que é que você diria para essas pessoas? Porque não é um caminho que não é fácil. A gente contou aqui a história, mas tem várias situações, né? É. O que é que você diria para as pessoas, para essas Então, pessoas? Eu diria que elas não desistissem, que elas se doassem, que elas tivessem certeza todos os dias, quando elas fossem dormir, que elas entregaram o melhor dentro do que elas se dispuseram a fazer, porque eu acredito muito que quando você trabalha muito, com honestidade, você procura entregar o melhor, seja no que quer que você faça, com certeza o reconhecimento vem. Então, assim, eu sou muito criterioso com o que eu entrego para cada pessoa, para cada cliente. Acho que quando você tem esse cuidado, automaticamente você se destaca. Então, eu diria para essas pessoas que, além de elas terem muita fé, não desistirem, que elas tivessem esse cuidado e que elas buscassem entregar sempre o melhor. Eu tenho certeza que as coisas vão chegar para elas também. Que lindo! Adorei, foi incrível, passou super rápido. Foi muito rápido. Pena que acabou, mas eu achei assim incrível a sua história, né? A sua história de amor também com o Cássio Sim. é linda. E parabéns, espero que você volte. Vou voltar, com certeza. Você tem que voltar com o Cássio também. E ó, seria bem legal quando É. a gente junto. Eu acho. Gostei da ideia. Tem tudo a ver. Obrigada, viu? Obrigado você, de verdade. Adorei. Desculpa aí um pouquinho o nervosismo. Que nervoso! Você entrou aqui cheio de energia. Mirella, vai ser um astral. Espero que eu tenha me saído bem aí. Abri meu coração, falei realmente o que é que eu sinto. E obrigado pela oportunidade. Tá lindo o seu podcast. O formato tá maravilhoso. Desejo muito sucesso pra você. Muito feliz que você tá aqui, viu? Bom,
Obrigado. Obrigada a você. De verdade. Yes, deu